Lucas, tá por aí? Tô aqui, tô aqui. Estão me E aí, meu vendo? querido? Como é que tá? Bem-vindo à cidade de Curitiba. Cidade Opa! antiviral por natureza. Enorme prazer aí estar com vocês, hein? Estão me Meu escutando parceiro. direitinho? Parece que sim, já tá chegando uma galerinha aí, Beleza. né? Depois isso aqui vai ser compartilhado Beleza. também com o pessoal dos Conselhos Regionais de Farmácia, distribuir para uma galera aí que a gente puder aí, nosso bate-papo aí. Legal. Bom, gente, deixa eu me apresentar aí para quem ainda não me conhece, depois eu vou pedir para o Lucas se apresentar um pouquinho para vocês também, tá? Eu sou o Neville Fusco, então atualmente eu estou diretor da ACC Engenharia de Medição e eu trabalho com a parte de metrologia, qualidade e inovação desde 1997, né, na minha formação técnica aí, em especiais com foco em laboratórios e prestadores de serviços na área de metrologia e instrumentação industrial, ok? Então, eu sou mestre em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de pós-graduação em instrumentação e controle de processo, e atuo aqui diretamente com a parte de metrologia, de ensaios, em especiais ensaios de qualificação de equipamentos, que é o nosso tema um pouquinho hoje, para a gente comentar um pouquinho aí, tá ok? Então, essa é um pouquinho da minha entrada. Eu vou pedir agora para o Lucas se apresentar aí da Qualifica, né? E o que a gente vai conversar um pouquinho aí hoje com vocês. Joia. Bom, então vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aí o pessoal da CC, em especial o Neville e o Magnum, que toparam entrar nessa parceria aí que a gente está iniciando. Fazendo uma É bagunça. sempre muito bom a gente trabalhar em quatro mãos. Faz bem para o mercado, né? O mercado evolui mais rápido assim. Então, de verdade, muito obrigado. E falar um pouquinho de mim. Então, eu sou Lucas Simonari, né? Atualmente, eu sou fundador da Qualifica, monitoramento térmico. Sou farmacêutico, tá? Atuo na área há aproximadamente 12 anos. Atuei sempre aí, desde distribuidora, drogaria, indústria, enfim, passei em todos os players, toda a cadeia logística, desde a área também técnica, comercial. Então eu consegui nesse tempo todo aí analisar bem o mercado, a dor dele, como ele funciona, né? Também tenho pós-graduação em gestão industrial farmacêutica e especialização em qualificação e validação na indústria. E há 5 anos me especializei na consultoria especializada mesmo, nessa área de cadeia do frio. Então aí foi até em cima disso que a gente criou a Qualifica para, identificando essa dor do mercado nos últimos anos, trazer para o mercado uma capacitação técnica através de cursos, palestras, treinamentos, e também ser um foco de centralização de parceiros, né? Que é o que a gente está fazendo hoje. Então, trazendo novas soluções, conseguindo ser uma plataforma única para as pessoas terem uma facilidade de encontrar a sua solução hoje em dia na sua empresa. Acho que o bate-papo que a gente vai ter hoje, gente, em época de Covid-19, cabe muito aí em tudo que a gente quer falar nessa rede frio aí que o Lucas comentou, né? Então, numa cadeia farmacêutica aí da sua produção, a sua entrega de um medicamento, de um insumo farmacêutico, toda essa cadeia precisa ter um controle e um nível de qualidade estabelecido e obtido enquanto resultado, né? Dentro dessas características aí, diversos critérios técnicos, processos, métodos que nos norteiam para chegar nesse objetivo. Então, a gente tem estudos aí muito posteriores, muitos anteriores aí em relação à qualidade de serviços, de processo, de entrega de medicamentos, né, que eu até já compartilhei isso com o Lucas em algumas conversas nossas. Existem alguns estudos que estimam aí que 30 a 35% dos produtos chegam aos destinos finais aí com problemas de qualidade por transporte inadequado, por armazenamento inadequado, por situações onde o que a gente vai comentar hoje, sendo bem executado, poderiam ser minimizados de uma forma bem tranquila, né? Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre qualificação de equipamentos com um olhar mais técnico, né? Um olhar um pouco mais profundo do que simplesmente o que está previsto na RDC hoje, na 304, tá?
Então, quando a gente fala um olhar mais técnico, a gente quer dizer coisas mais quantitativas e menos qualitativas para vocês. Acho que essa é a ideia, né, Lucas? Mais ou menos por aí. Sim, acho que a gente está bem alinhado, né, nesse ponto. Tá? Pode falar. Não, achei bem legal que você trouxe um número aí, né, da relação do Covid-19, quiser compartilhar com a gente aí, uma avaliação que você colocou ali até nas respostas ali da nossa conversa. Sim, sim. Se a gente for analisar, assim, o padrão de qualidade hoje em dia, né, trazendo bem atualizado ao Covid, a importância da qualificação na área da saúde como um todo, né? De uma análise geral, a gente consegue enumerar diversos fatores positivos, mas trazendo especificamente para o nosso cenário de hoje em dia, a gente para pensar a quantidade de testes que estão sendo feitos, a demora desses testes. Então, são testes que precisam manter a temperatura, né, ter um controle adequado, e muitos deles, de acordo com dados que passaram até da Fiocruz, de cerca de 20 mil testes que foram feitos nas últimas semanas, aproximadamente metade deles não está sendo armazenado da maneira correta. E isso é uma preocupação enorme, porque assim, a gente pode dar muito falso negativo, dentre diversos outros problemas, né? Sim. A gente pode até alinhar a questão também hoje em dia, pacientes já recuperados da doença que estão doando o seu plasma, né, para pacientes graves. A gente também precisa ter um controle de temperatura desse, né, armazenamento correto desse plasma. Se a gente não conseguir, então a gente pode estar matando pessoas, né, assim, no lado mais feio da palavra. É uma vida que está no final de tudo isso, né? Exatamente, é um ciclo que a gente está perdendo, né, se a gente não fizer esse armazenamento correto. Tem uma pergunta aqui do Tuca Lopes. Ô, meu querido, saudades, viu? Ele fala, é RDC 301 agora? Então, ô Tuca, a RDC 301 é BPF, Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, ok? Quando a gente fala de rede frio, a gente está falando da atual 304, que foi revogada pela 360 recentemente, né? Ela foi alterada alguns artigos pela 360. Então, a 304 é Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição e Transporte de Medicamentos. Então, é toda a cadeia, da sua fabricação, a sua distribuição, armazenamento e transporte até o usuário final. Não basta ter boas práticas de fabricação, eu tenho que ter boas práticas de armazenamento, eu tenho que ter boas práticas de transporte, eu tenho que ter boas práticas de distribuição desse medicamento, para garantir que em toda essa cadeia a gente não corra esse risco que o Lucas comentou, né? Então, da gente chegar no final ali e ter um produto que não tem a qualidade esperada, tá? E uma das ferramentas fundamentais para isso é a validação e a qualificação. Validação de processos e a qualificação de equipamentos, que é o que a gente está tentando discutir um pouquinho hoje sobre esses impactos nisso, num olhar mais metrológico, tá? Num olhar mais em relação à qualidade técnica dessas informações, ok? E, obviamente, o esforço necessário para tudo isso, né? É muito comum as empresas acharem que dá para qualificar em um mês, uma semana, e o processo de qualificação pode demorar 12 meses, 18 meses, dependendo da complexidade, até mais, dependendo do que você quer fazer, se tiver um mapeamento de rotas, uma qualificação de transporte, então, se envolver muitas rotas. Então, não é tão simples, mas mesmo quando eu tenho toda uma documentação correta, é preciso que as informações documentadas também estejam corretas. E aí que é a grande questão, que a metrologia é fundamental também nesse processo, que é o olhar que a gente quer trazer hoje para vocês, ok? Bom, eu vou deixar a primeira pergunta no ar aqui, para a gente começar uma introdução, né? O que é exatamente uma qualificação, o que é uma validação? Né? Então, se você puder dar essa diferença para a gente, Lucas, só para o pessoal entender claramente isso. Beleza. Bom, então vamos lá. É necessário sempre... São dois temas que confundem muito o pessoal, então vamos tentar trazer de forma mais clara esse processo para que todo mundo entenda de uma vez por todas, né? A qualificação, ela é um conjunto de etapas que a gente vai realizar através de testes em um equipamento ou um sistema, tá? A qualificação geralmente faz parte do processo de validação, porém, a validação como um todo
as etapas individuais da qualificação não caracterizam uma validação. Então, assim, a gente pode trazer já a validação, após concluído um processo, né, de todas as etapas da qualificação, você tem sim um processo validado. Então, aí sim a gente traz um método, um processo. É basicamente isso, assim, de uma maneira mais clara, né? Eles são, como eles são conceitos correlatos, né? Mas a qualificação é uma etapa de um processo maior de validação, né? Então, exatamente. É assim que a gente entende. Então, eu quero validar um processo, eu qualifico equipamentos, né? Tá? Então, não só equipamentos, né? A gente qualifica diversos pontos. De uma forma geral, né? Então, assim, vamos entender agora, vamos aprofundar tecnicamente nisso, como a gente falou. O que são equipamentos? O que são sistemas? Né? Então, beleza, mas eu tenho uma quantidade enorme disso na minha fábrica, no meu armazém, no meu galpão. Eu tenho caixa, eu tenho refrigerador, eu tenho freezer, eu tenho computador, eu tenho software, eu tenho... O que eu valido? O que eu qualifico nisso tudo? Ok? Sim. O processo de qualificação, né, ou assim, que equipamentos nós precisamos qualificar nesse processo todo? Então, na realidade, todo o processo que o medicamento passa por um risco, né, o produto passa por um risco, ele precisa ser qualificado. Então, desde as etapas de fabricação, distribuição, armazenamento, transporte, todos os equipamentos relacionados a esta área vão necessitar de uma qualificação. Em todo o processo completo dela, enfim. Então, você já tocou num ponto muito importante aí que precisa de uma análise de riscos, né? Então, esse é exatamente. O primeiro fato que a gente já entende que o ideal é analisar o risco de ponta a ponta da cadeia, né? Então, dentro do seu processo, se você recebe o medicamento pronto, vai transportar e distribuir, você vai analisar esse processo ponta a ponta e, de preferência, conversar com a parte interessada, que é o seu fornecedor desse medicamento, para avaliar se ele também tem essas características de garantia, né? Então, isso acho bem importante a gente destacar. Uma coisa que eu queria comentar um pouco aqui, que a gente pode ter coisas muito pequenas como equipamentos, como coisas muito grandes como equipamento, né? Então, não, a RDC não foi revogada, ela só foi modificada pelo 360, continua valendo, tá? Ela só altera alguns pontos, isso mesmo. Okay? Principalmente a data dela, né? Isso, que agora, de março para 2020... Algumas coisas que modificou o texto, ficou um pouquinho mais claro, mas ainda tem termos ali que me deixam muito confusos ainda. A gente pode discutir um pouquinho. Mim também. Tá? Exatamente. Já falei, por exemplo, para mim uma coisa que não desce é o tal do sistema de controle ativo e sistema de controle passivo, né? Então, a OMS não define isso, define Passive e Active System, só passivo e ativo, não tem o controle, né? Então, porque o sistema é ativo, já é controlado, então, sei lá, é meio maluco isso para mim, mas tudo bem. Dá uma embananada. Né? Tem a parte de qualificação térmica, que também tecnicamente é bem estranha aquela definição. A modificação do conceito de termolábios, o que a OMS chama de TTSPP, perdão, né? Que é Time Temperature Sensitive Pharmaceutical Products, né? É um termo mais longo, mas eu acho que cabe mais com a proposta. Mas são coisas do Brasil, coisas da OMS, comparações que a gente pode conversar um pouco aí ao longo da live, tá? Mas a ideia aqui é basicamente a seguinte. Então, eu posso qualificar uma caixa de transporte, um sistema de transporte, tá? Como eu posso qualificar um armazém como um todo, que eu armazeno, sei lá, 3 mil metros quadrados de área. Uma câmara fria walk-in, que é aquela câmara fria onde as pessoas acessam, trabalham dentro da câmara fria, precisam ter toda uma roupa especial de trabalho, inclusive em relação à segurança, como uma câmara científica, por exemplo, um refrigerador científico, que está dentro de uma sala. Tá? Então, tudo depende de eu realmente mapear o meu processo, enxergar todos esses elementos que interfiram de alguma forma numa qualidade, ou, como você falou, gerem riscos a qualquer parte da característica do produto. Tá? E aí, para fazer esses ensaios, para fazer esses processos, a gente tem 3 etapas características, né, de qualificação. Né? E aí eu queria que o Lucas comentasse, e eu vou colocar nesse aspecto onde a metrologia vai ajudar nesse processo aí. Basicamente, onde o resultado de medição, junto com o que o requisito de resolução traz para isso, tá?
E aí sim, acho interessante a gente comparar um pouquinho do que a RDC hoje traz com o que a OMS enxerga isso, que é muito mais detalhado, muito mais técnico em relação ao suplemento 7, suplemento 8, suplemento 11, 12 e 13. São suplementos técnicos para a parte de distribuição de medicamentos. Então vamos lá. Meu querido, explica aí os nossos QIs ou QOs, QPs, QPs e os seus Qs da vida que a gente tem por aí. Ó, só dando uma pincelada rápida, eu acho o seguinte, até entrando no mérito dos suplementos técnicos, uma análise comparativa só entre a 304 e os suplementos da OMS. A OMS ela traz muito mais objetividade, se você for analisar profundamente a questão, inclusive na área com os fundamentos metrológicos, né? Coisa que a RDC ela se torna um pouco subjetiva em relação a esse ponto, né? Então é necessário a gente fazer uma análise em cima dessas 3 etapas, que tem o QI, QO e o QP, a gente retroceder um pouco e trazer junto, acho que essa é a ideia até com as empresas, a gente conseguir trazer junto todo o procedimento de qualificação dos equipamentos. Então traz desde o diagrama em V, que a gente vai trazer o plano mestre, análise de riscos, protocolos, enfim, o requerimento de usuário. Sim, a gente precisa se atentar a esse ponto, porque diversas vezes a gente vai encontrar no mercado uma empresa que já comprou um equipamento, mas ela não fez análise de risco desse equipamento, e aí acaba saindo no vamos remediar a situação, vamos ver o que dá, e isso vai gerar diversos problemas, financeiros principalmente, né? Manutenções ali, que a empresa vai perder eficiência de processo, basicamente. Então, se ela fizer toda essa análise anterior, e eu acho que eu reforço isso, acho que a ideia é essa, é a capacitação. A gente promover essa linearidade do mercado, com que a gente consiga, da grande indústria à pequena drogaria, falar a mesma língua na questão da qualificação dos equipamentos. Avançando esse processo, a gente consegue entrar na qualificação de instalação, verificar um pouco antes até teste de aceitação de fábrica, de aceitação de planta, entrar exclusivamente na instalação, ver fiação elétrica, amperagem do equipamento, dados metrológicos importantíssimos. Condições ambientais do local. Condições ambientais. Exatamente. Saindo disso, a gente vai para o operacional, que é o QO. E aí a gente analisa os setups do equipamento, pessoal qualificado para desenvolver esse equipamento, com ele ainda não estando em uso. E é importante que isso fique bem claro, porque muitas vezes a gente pega QO com o equipamento já em uso. E aí é complicado. A gente tem que, por exemplo, usar um equipamento backup para poder passar os produtos, enfim. É complicado. E aí a gente vai para performance. É isso, não tem muito o que falar. Se a gente fizer toda essa análise e conseguir fazer os procedimentos direitinho, foi o que eu falei lá no começo, os benefícios vão ser inúmeros, né? Eficiência dos processos, enfim. Aí, por exemplo, quando a gente pensa vamos tentar trazer um exemplo mais da medição aí, né? Uhum. Então, por exemplo, no QI aí é muito comum a gente utilizar a calibração dos sensores, dos instrumentos, né? Só que a maioria das empresas calibram e não analisa o resultado da calibração. Então aí você calibra, coloca uma etiquetinha, só que o certificado está reprovado. O que adiantou? Não vai adiantar de nada. Né? Não adiantou de nada. Então, né? Ou coloca um desvio que não existe, né? Coloca um desvio que não está de acordo com o fabricante, com o registrador, enfim. Está acima do especificado pelo fabricante. Ou pior, está usando um instrumento que não está nem especificado em relação à precisão. Sim. Né? A gente já comentou, é muito comum no recebimento de termolabs, abaixo de 8 graus, o tal do termômetro infravermelho, que é a pistolinha. Uhum. Né? Eu tenho meu coração palpita quando eu vejo um instrumento desse sendo utilizado para receber uma vacina, por exemplo. Né? Por quê? Porque ele tem uma precisão dada pelo fabricante de 3, 4 graus Celsius, muito acima da variação aceitada de 2 a 8 para um termolab. Sim. Então, eu não sei se é a medição que está errando ou se é o produto que está fora de temperatura. Sim.
né? Então, esse é um exemplo claro num processo de recebimento onde não adianta nem calibrar um instrumento desse. Então, eu vou lá, coloco um protocolo, calibrei, mas não adianta, não faz sentido. Não, mas Neville, está com erro lá. Tal. O erro do certificado de calibração só não adianta, é um contexto de tudo isso. Né? Na operação também é quando a gente já começa a ensaiar o equipamento como um todo, e aí sim, como ensaiar algumas coisas, a OMS é muito mais técnica, como você falou, muito mais objetiva, né? E para mim essa grande diferença, a RDC aqui está muito qualitativa e a OMS já faz mais em quantitativo. E quando a gente fala em qualidade, quantitativo tem outra percepção. Demi já dizia, né? Demi tem uma frase assim, em Deus nós confiamos, para todo o resto me traga dados. Exatamente. Tá? Então, e aí, obviamente, tem que saber analisar esses dados têm que ter uma qualidade, tem que ter informação característica bem definida, né? E aí que vem o grande X da questão aí, que hoje a gente ainda precisa dizer assim, legal, a RDC nos dá um caminho, mas ela não garante a qualidade realmente do que eu estou cumprindo. Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais contexto, eu preciso de envolver mais pessoas, fornecedores que têm conhecimento em outras áreas, para poder chegar numa qualidade de reduzir riscos, como a gente estava comentando. Né? E é preciso até ficar bem claro esse ponto, é o seguinte, é bem o que você comentou, a Anvisa, no geral, nas suas RDCs, ela está trazendo uma forma muito qualitativa das coisas e não quantitativa. Porém, a gente sabe que a Anvisa está entrando no PIX, já no passado estava no ICH, então, assim, é necessário a gente discutir esses pontos quantitativos, é necessário a gente bater nessa tecla, todo mundo junto, os players, porque mais cedo ou mais tarde as auditorias vão ser padronizadas, né, de formato mundial, entrando no PIX oficialmente. Então, a gente tem que sair um pouco fora da casinha e ler essas normativas de fora, ler os suplementos da OMS, do NIST, enfim. Porque eu acho que esses caras, por um futuro, vão ser as auditorias presentes aqui no nosso dia a dia, nossa realidade, né? Com certeza. Olha aqui, a Denise colocou uma situação aqui. Neville, sobre o termômetro infravermelho, poderia passar referência bibliográfica para estudar mais em relação a isso? Denise, posso passar melhor ainda, tá? Se quiser me entrar em contato, foi feito um estudo do NIST, tá? Junto com o CDC, o Centro de Disease Control dos Estados Unidos, sobre o uso desse medicamento, desse instrumento para recebimento de vacinas, tá? E monitoramento no armazenamento de temperatura de 2 a 8, ok? Então, esse estudo foi subsidiado pelo governo americano, com os melhores doutores em metrologia, sensor e termodinâmica do mundo, tá? Para avaliar esse resultado. Eu tenho os resultados desse estudo, esse estudo é público, está num site do NIST, que é um projeto que rola desde 2009, onde a metrologia e a saúde se uniram para avaliar métodos de armazenamento adequados para vacinas, ok? Então, foi revista política pública, foi revisto treinamento de equipes que trabalham com centros de vacinação, essas coisas lindas que também acontecem no nosso país, né? Onde 2 órgãos se interessam pelo mesmo problema e juntos resolvem um problema que é da sociedade, né? Você vê, é muito comum a gente ver isso no Brasil, né? Mas eu te mostro sim, entre em contato comigo depois ali, eu mando um e-mail no LinkedIn também, e eu te mostro um pouquinho de onde está fundamentado todos esses estudos, tá? Assim como efeitos de carregamento, assim como efeitos de tipo de carga, assim como colocar ou não colocar um sensor num glicol de armazenamento. Várias perguntas que são comuns nas rotinas de operação foram respondidas por esse estudo, mas ele é pouco conhecido ainda no nosso país. Deveria ter sido base para a Anvisa, inclusive, fundamentar algumas escrituras aí que estão acontecendo aí, algumas resoluções por aí. Bom, vamos continuar aqui dentro do nosso, mais ou menos, nossa pautinha aqui. Uma coisa que eu tenho percebido muito, e inclusive pelas demandas que a gente tem começado a receber aqui, que é a questão de ter mapeamento térmico contra a qualificação térmica, tá? Então, o que é qualificar, por exemplo, uma área de armazenamento, um equipamento? E o que é mapear uma área de armazenamento? E se aplica, por exemplo, o mapeamento a um freezer ou não?
Tá? Então, a própria RDC, na definição de qualificação térmica que ela traz no meio dos processos ali, há uma confusão de qualificar e mapear, o que é, como que é. Então, aí sim, por exemplo, vale um olhar um pouco mais para fora, né? Então, existem 2 suplementos completamente separados hoje pela OMS. Um para qualificar uma área de armazenamento e um para monitorar uma área de armazenamento. Então, explica um pouquinho, Lucas, o que é realmente uma área de armazenamento, né? Como a gente entende isso e para um equipamento de uma forma geral. Joia. Bom, então, assim, só diferenciando, né, para começo, assim, dessa conversa, a qualificação de equipamentos e o mapeamento térmico são 2 coisas distintas. O mapeamento térmico, sozinho, isoladamente, ele pode ser um complemento à qualificação, pois dentro da qualificação, num estudo de 24 horas de estabilidade, a gente acaba realizando um mapeamento. Sim. Mas ele sozinho não constitui a qualificação propriamente dita, né? Então, assim, na realidade, para um galpão, vamos dar o exemplo de um galpão, né? Fiz um estudo de mapeamento térmico do galpão, identifiquei os pontos críticos, tudo mais. Tá, e aí, o que fazer agora? Agora que eu identifiquei esses pontos críticos, eu inicio um processo de qualificação desse galpão, desse armazém, ou até mesmo do equipamento. Se eu quiser fazer o próprio estudo do NIST é um mapeamento térmico, se você for avaliar. Sim. Né, dos equipamentos, um baita estudo de mapeamento térmico. Então, ele pode vir antes, a gente realizar esse mapeamento térmico para dar sequência à qualificação, e assim todos os seus resultados. Inclusive, até complementando do estudo do NIST, ele é tão complexo, assim, tem tanto conteúdo, que eu acho que não sei nem se é bom a gente estar estendendo esse estudo aí. Mas dá para fazer uma live só sobre esses resultados. Dá para fazer só para apresentar isso para a galera. Falar, gente, isso aqui é metrologia e área da saúde trabalhando junto. Exatamente, entendeu? Porque é muito interessante esse estudo. O Covid poderia estar muito mais bem monitorado aí, pelo menos, com certeza. Né? É uma discussão muito grande que as pessoas têm. Sensor no ar, sensor no produto. Interno, o espeto dentro do produto, põe ou d'água na porta, ao lado do frasco. Exatamente. Então, é um estudo bem complexo que eu acho que interessa muita gente também. Eu acho que vale uma live especial só para esse assunto também. Né? Vamos bater um papo. Vamos tentar marcar, bate um papo. Também, gravar no YouTube. Sim, também. Né? Tá? Deixa eu só tocar num ponto que eu acho que é muito interessante quando a gente olha para avaliação de conformidade, né? Então, para mim, o que diferencia claramente um mapeamento mapeamento não declara conformidade. Eu não posso terminar o mapeamento e falar está apto para uso. Quando eu faço uma qualificação e eu cumpro todos os requisitos da qualificação, eu falo está apto para uso. Eu tenho uma conclusão num relatório de qualificação. Num relatório de mapeamento térmico, eu não tenho conclusão nenhuma. Eu tenho apenas indicação de pontos frios, pontos quentes, locais onde pode ter risco. Eu tenho conclusões, suposições de melhoria. Se você evitar colocar aquele produto de maior risco naquele canto, é melhor. Se você quiser trabalhar numa região de menor risco para esse produto que tem maior valor agregado, é melhor. Então, a partir daquele mapeamento térmico, pode te fundamentar, inclusive, facilidades na análise de risco depois. Mas o mapeamento térmico deve ser uma evidência, por exemplo, da instalação do armazém. Se aquilo que o fabricante do armazém propôs fazer, falar, vou garantir tanto, vai estar cumprindo. Né? E existem vários critérios técnicos para isso que são colocados claramente pela OMS. Por exemplo, senhores, o data logger a ser usado tem que ter um erro máximo de 0,5 grau Celsius. Ele tem que ter uma capacidade de armazenamento de, no mínimo, 10 dias de dados. Ele tem que ter bateria e vida útil suficiente para garantir os dados. Ele tem que ser calibrado em 3 pontos, pelo menos, na faixa que você vai mapear. Você vai mapear 2 a 8, tem que estar calibrado em 2 a 8. Se você vai mapear de menos 15 a menos 25, tem que estar calibrado de menos 15 a menos 25. Então, não adianta comprar um data logger e calibrar de 2 a 8 e querer mapear um de 15 a 25. Tá? Então,
essas características estão claramente definidas no suplemento da OMS. Né? E a OMS define uma sequência de passos para você cumprir o mapeamento. Um deles é estudar o local a ser mapeado. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde eu vou armazenar no meu armazém. Então, eu tenho um armazém de 5.000 metros quadrados. Onde vai ser armazenado isso? Porque é esse espaço que eu vou mapear. Né? Ou uma área de circulação que me interessa, que tem manipulação. Ok? Agora, não faz muito sentido mapear um freezer pequeno, um refrigerador pequeno. Geralmente, esses processos, como o Lucas falou, ele é mapeado já na própria qualificação diretamente. Uhum. Né? Agora, o armazém, a área de armazenamento maior, por exemplo, uma câmara fria, o cara falou, ó, vai funcionar de 2 a 8. Legal. Mapeia 7 dias, fala, não está funcionando de 2 a 8, ali é um ponto quente, ali é um ponto frio, ali é um ponto quente. Agora vamos qualificar. Agora vamos ver se ela está instalada, se os alarmes funcionam, calibrar os sensores. Agora, porque se não mapeou, não deu certo o mapeamento, não precisa ir para o resto. É perder tempo, é perder processo, é dar dor de cabeça. Ok? Então, só que tem que mapear sobre as condições técnicas adequadas. Porque se mapeou tecnicamente inadequado e tem um resultado errado do mapeamento, vai para o resto também errado. Okay? Então, é esse fundamento de método. O suplemento 7 e 8 hoje da OMS, os suplementos, de uma forma geral, da OMS para distribuição, dão muito mais clareza. Tá? E aí, obviamente, que o olhar metrológico ele ainda é um pouco mais profundo do que isso, né, senhores? Né? Complexidade depende da nossa profundidade. Por quê? Porque a pergunta é, como é que eu uso a incerteza de medição para determinar isso? Como é que eu defino e calculo a uniformidade e a estabilidade térmica? Porque o que significa uniformidade térmica? Quando eu olho na qualificação térmica, na definição da RDC, o que significa manter a uniformidade? Se a uniformidade for de 10 graus e eu manter em 10 graus para um 2 a 8, tá bom? Então fica subjetivo, fica vago. Uhum. Né? Então, eu preciso determinar isso. Então, o mapeamento térmico vai ter essa função. Então, eu acho que a diferença central de qualificar e mapear mapear não é conclusivo, senhores. Não é. Ele é, pelo contrário, ele é informação para avaliar as melhores práticas dali para frente. Para que dali para frente você continue correto. Para que você minimize risco e gere essa informação, inclusive numa análise de risco mais profunda. Tá? E vai ser importantíssimo agora com a RDC 304 você ter os dois. Você ter o mapeamento térmico e a qualificação térmica do seu armazém, do seu área de armazenamento. E pode ter certeza, Lucas, que nós já sofremos esse problema. Armazéns funcionando para aí sem mapeamento. Com certeza. Tá. Sem o menor padrão. Sem a menor análise de risco, né? Que é o que a gente estava comentando. É o estudo que está entrando agora. Nesse ponto, por mais que a RDC não traga dados quantitativos, ela deu o pontapé inicial. Então, pelo menos... ela tocou na ferida, né? Ela tocou na ferida, começou a falar sobre análise de risco, sobre a questão propriamente dita do mapeamento, questão de estações, enfim. Ela conseguiu dar uma pincelada nesse assunto. Acho que precisa realmente entrar mais no mérito da questão quantitativa, metrológica, como a gente estava falando. Por exemplo, a gente não tem um dado de como que eu vou posicionar meus registradores. Né? A RDC em si não dá isso. Quantidade de dias que eu vou fazer essa verificação. A gente pega isso tudo pela USP, pelo suplemento da OMS, enfim, né? E aí a gente define que pode ser colocado de 5 a 10 metros, análise mínima lá de 3 registradores verticais, dependendo do tamanho e de sua análise de risco, mais registradores, o tempo de 7 dias consecutivos. Então, em cima disso, a gente consegue estabelecer uma homogeneidade do armazém que você está qualificando, né? Mapeando para a qualificação seguinte, né? Mais ou menos isso, né? De uma forma bem resumida seria isso, né? Mas ele estava falando, né? Eu vejo assim, empresa, o cara vai lá e compra o datalogger, né? E aí ele compra aquele datalogger, só que ele compra o datalogger com uma precisão de 2 graus.
Sim, Acabou. ele não soube ver a especificação do aparelho antes de realizar o fim que ele está executando, né? Exatamente. Por isso que, como você falou, planejamento é o olhar desde o começo, né? A fundamentação Sim. desde do plano mestre de validação até a R, análise de risco, Sim. para a gente chegar numa tomada de decisão no final realmente adequada e com informações confiáveis, né? Então, e aí todas as etapas de qualificação de um armazém, por exemplo, também são submetidas pelo aspecto da OMS, né? Então, e a própria OMS, olha que interessante, na hora que ela fala do QO e do QD, ela chama o método de mapeamento do outro suplemento. Exatamente. Né? Então, você vê que as coisas têm conexão técnica, né? Tem uma referência em relação a isso, né? E um ponto interessante é que existem outras normas também que são mais técnicas em relação ao processo de qualificação, tá? E aí já é um olhar realmente metrológico, não é um olhar, vamos dizer assim, de farmacêutico, de processo farmacêutico, tá? É um olhar mais do meu lado. Então, por exemplo, quando eu olho para a norma ABNT 16328, porque quando eu falo metrologicamente, qualificação é ensaio, tá? Então muda um pouco o nome, ensaio. Então a 16328, ela tem métodos de ensaio de refrigeradores, câmeras frias e freezers, que são muito mais completos do que, por exemplo, o processo da OMS. Como assim, Neville? Por exemplo, a OMS não exige a calibração e a verificação posterior do sensor. A 16328 exige. Então, eu realizo aqui os dois métodos, tá? Quando eu faço, geralmente, área de armazenamento, eu oriento o nosso cliente a trabalhar com o método OMS, tá? Porque senão fica complicado de passar, porque são sensores espalhados, você acaba interrompendo o fluxo de trabalho do cliente. Então, aí a gente vai para o OMS, mas a gente tem data logger, que é precisão de meio grau, calibrado em 3 pontos com a rastreabilidade do início e verificado no ponto de gelo, conforme a orientação da própria OMS. Que essa é uma coisa que até hoje eu não vi nenhuma empresa fazer no Brasil, tá? Que é a verificação do sensor de temperatura que a própria OMS orienta com banho de gelo, tá? Isso aí eu não vi nenhuma empresa, nenhuma, tá? E olha que já visitei bastante. Então, o que acontece? Quando eu olho para 16328 e eu vou fazer um ensaio de qualificação num refrigerador de 2 a 8, eu venho aqui e calibro os meus sensores num banho termostatizado com uma estabilidade de 0,05 graus e com uma uniformidade de 0,05 graus. Então, eu tenho um nível de incerteza e dúvida controlado que eu calibro os sensores que vão monitorar o seu ensaio de qualificação. Quando eu volto, eu verifico esses caras de novo e garanto que eles estejam num erro admissível. Senão, eu invalido todos os dados coletados. Esse nível de confiabilidade de resultado, a OMS não dá, só a 16328. Né? Então, são entregas de qualidade diferente quando eu espero uma informação. Neville, então, mas qual que eu peço? Depende do nível de risco que você quer correr. Novamente, a gente vai ser chato em cima disso. Tá? Mas a escolha é da empresa. Okay? Eu tenho um produto que custa 50 mil reais, 10 gramas. Migão, faz 16328 5 vezes por ano. Exatamente. Tá? Eu tenho um produto que custa 200 reais 1 quilo. Beleza, então vamos fazer pela OMS, área de armazenamento ali, a cada 2 a 3 anos a OMS recomenda um remonitoramento, uma requalificação, por exemplo. Então, mas eu estou fazendo só uma análise financeira de risco, tá, gente? Tem outras coisas que envolvem esse risco, mas bem simples aqui de uma forma financeira. Tem risco à qualidade, tem risco à segurança, tem vários riscos aí envolvidos nesse processo, tá? Mas de uma forma bem simples, ok? Então, agora, quando eu faço esse mapeamento inicial, quando eu qualifico ele de acordo com métodos bem coerentes, todas as minhas decisões vão ser muito mais corretas em relação aos seus objetivos. Então, se eu quero que minha decisão garantir a qualidade daquele resultado, daquele processo, e eu cumprir tudo isso de forma adequada, minha decisão deve chegar a esse objetivo. Okay? Se eu não cumprir essas etapas, muito difícil eu chegar nesse objetivo. Né? Então, tem um estudo financiado, inclusive, pela Fundação Bill e Melinda Gates,
que fez uma avaliação de vários estudos de congelamento de vacinas no mundo inteiro. Então, eles pegaram 20, 25 anos de artigos publicados no mundo inteiro sobre congelamento de vacinas em países desenvolvidos e em países de desenvolvimento. Okay? O que eles chegaram à conclusão? Que só no armazenamento, de 14% a 35% das vacinas passam por temperatura de congelamento. Tá? Então, ainda tem o transporte e a distribuição. Então, estou falando só no armazenamento. Okay? Então, nos últimos 25 anos, de tudo que foi gerado de informação científica sobre artigo dessa área, em diferentes países do mundo, chega a uma conclusão média que de 14% a 35% das vacinas passaram por temperatura de congelamento. E aí vem os insumos, como você colocou, aí vem o sangue, os plasmas. Imagina tudo isso dentro de um laboratório sendo manipulado, sendo analisado, gerando informação de qualidade, gerando tomada de decisão. Né? Então, dentro desse aspecto, acho que você colocou muito bem, a RDC tocou em algumas feridas, né? Mas a gente pode olhar para coisas mais profundas aí, né? O que você acha, Bruno? Eu acho que até na questão, você entrando no mérito desse descarte das vacinas, né? A gente entra de novo nessa questão da linearidade do mercado, como eu estava comentando. Não adianta nada a gente ter um processo robusto na ponta no início da cadeia, uma indústria elaborando padrões de qualidade infinitos, e essa qualidade vai se perdendo ao longo da cadeia, entendeu? Então a gente precisa realmente trazer esses dados mais específicos, trazer uma conscientização em relação à análise de risco para as pessoas, para as empresas, principalmente na dispensação final, né? Então, clínicas, redes de drogaria, UBSs, enfim, esse elo final que armazena os produtos, e que muitas vezes a gente vê um refrigerador residencial, né, convencional nessa loja, nessa empresa. Que padrão que isso tem, né? Qual que é o controle que a gente consegue ter do armazenamento? Ele está adequado? Ele não está adequado? Só colocar um registrador ali para fazer 3 verificações por dia é suficiente? Obviamente que não, né? Então, acho que esse é um ponto importante que a gente precisa bater, ter essa consciência do mercado e mais uma vez, todo mundo conseguir falar a mesma língua em relação a esses dados metrológicos, de qualidade, enfim, né? A Liana Monteborda, acho que do Grupo Polar, né, que eles fizeram uma live maravilhosa essa semana. Isso, um webinar ontem. Muito legal, bom mesmo. Estava acompanhando lá. Ela falou, o ISP tem um capítulo de Cold Chain bastante atual, fácil de interpretar, né, que ajuda, sem dúvida. Eu não conheço ele todo, tá? Precisaria dar uma olhada, né? Mas tem algumas referências aí que são bem úteis. Por exemplo, tem o Manual da Rede Frio, de 2017, publicado pelo Ministério da Saúde. Não sei se vocês conhecem esse manual também. Que ele é bem interessante, mas ele traz erros metrológicos claros ali, por exemplo, recomendando o uso do termômetro infravermelho, no próprio Manual da Rede Frio. Tá? Então, onde eu falo que às vezes falta muito aspectos metrológicos ali, de uma forma geral. Eu não conheço todo esse do ISP, eu vou até buscar conhecer, Liana, se você puder compartilhar com a gente, eu não sei como eu consigo esse material, tá? Mas eu agradeço aí, sim, tudo que puder ajudar, a gente quer de informação trabalhar nisso, né? O que eu quero é realmente que a gente possa trazer a metrologia e a ciência da medição junto com essa questão de qualidade. Não dá para separar isso, como é muito comum a gente ver de uma forma geral em todas as empresas, não só na farmácia ou na saúde, mas em todas as áreas, né? O Maurício Sócio, um dos mais especialistas de qualidade que eu conheço no Brasil hoje, acompanhei uma palestra dele recentemente, ele fala uma coisa muito legal, falando, Neville, não existe área de qualidade. Qualidade é uma função, é uma característica de um produto que tem que ser cumprida. Né? Assim como metrologia não deveria ser área, metrologia é uma ciência, que está ali, tudo que se mede está ali. Então, não tem como você medir errado sem informação. Então, por exemplo,
Ah, está escrito na RDC que tem que calibrar de 1 em 1 ano, sei lá, ou qualquer referência que seja. Cara, e a verificação desse negócio temporal? Se você calibra num ano, calibra depois de 1 ano, está fora, você vai ter 1 ano de risco de produto. Você tem métodos de verificação meteorológica simples que podem ser adotados no termômetro, seja ele um logger, seja ele um termômetro altamente complexo, entende? Então, essas perguntas, essas questões de informações que a gente tem no dia a dia da operação, é muito incomum. A gente vê tanto em norma, como em resoluções, guias de referências, se não são de uma área meteorológica. Então, quando eu pego, por exemplo, tem um documento maravilhoso da Alemanha, do DKD da Alemanha, que é do Inmetro da Alemanha, que fala sobre calibração de câmeras climáticas. Cara, ele tem, no final desse documento, uma explicação para as pessoas de como funciona uma câmera climática, como deve funcionar uma circulação, que a temperatura não é constante, o que é uniformidade, o que é estabilidade, como calcular a incerteza disso, por que você não pode afirmar para o seu cliente que se ele mudar a carga, vai manter a mesma circulação de ar lá dentro. Então, tem várias coisas técnicas que a metrologia olha muito claramente e que interferem nesse resultado, mas parece que eles não se comunicam, né? É onde você falou que é o subjetivo. Sim. E aí é onde eu acho que a gente ajuda muito os nossos clientes em tentar sair um pouco desse subjetivo e ir um pouco para o objetivo, inclusive na decisão de conformidade. Seja ela num QI, seja ela num QO, seja ela num QD, seja ela para validar um processo. Né? Hoje, acho que é IN 43, né? Que é aquela complementação da BPF, é isso? Tem a 47 e a 43, né? 47 e 43. Principais, né? Eu estava vendo que ela fala muita questão de a reprodutibilidade, a repetibilidade de processos. Então, todas essas garantias de processos dependem de medidas. Depende de medidas, exatamente. Todas. Não tem outro caminho, né? Tá? Sim. Eu acho que trazendo até só complementando, trazendo até à tona essa questão que você comentou dos dados meteorológicos como uma ferramenta de análise de risco e aproveitando o gancho até da pergunta da Liana, a Liana... o documento da ISP? Então, a gente pode trabalhar com ferramentas de análise de risco que a ISP tem, que é o GAMP5, né? Sim. E isso a Liana é fera também. Até, enfim, a gente podia combinar um dia também, um bate-papo com ela, que ela, enfim, manja bem desse assunto aí. E a gente consegue trazer uma live só sobre análise de risco aliada a dados meteorológicos, né? Acho que seria bem interessante a gente propor aqui um case, alguma coisa para a gente quantificar e qualificar esse risco, para trazer ele em risco pequeno, médio, grande, enfim. Eu acho que é interessante. Você chegou a ver minha live sobre metrologia produtiva, né? Onde eu comento sobre o risco do produtor, o risco do consumidor e como a dúvida de medição afeta essa decisão. Você lembra disso, né? É bem isso mesmo, cara. É nesse ponto que a gente precisa começar a tocar também, né? Sim, eu acho que se a gente conseguir... E é o que eu falo, bater na tecla, a gente precisa agregar o mercado. Todo mundo, cada um com seu conhecimento. Então, nessas ferramentas de análise, com os padrões metrológicos, com o sistema de gestão da qualidade, a gente vai conseguir padronizar o mercado aí, sim. Sim, aí com a experiência, com práticas que a gente tem, dados que a gente tem de clientes históricos, que nos ajudam a embasar também as práticas com as teorias. Toda essa combinação de conhecimento, né? Tem um guia, acho que até comentei com o Lucas, que eu gosto muito, que é um guia de validação da OMS, que é tipo um guia geral sobre validação de processos, que fala sobre o esforço da validação. Né? E ele divide em 3 esforços, senhores. 3. Todo mundo está me olhando aí, presta atenção. Ó. Validação depende de tempo. Tempo. Nada se faz correndo. Validação depende de recursos financeiros. Sim, faz parte do custo de um processo ser validado. Do custo do processo não é só o custo de fabricar o produto. O custo de inspecioná-lo também faz parte. Validar é parte da inspeção. Tá? E pior, vou falar mais além. O custo de inspeção afeta o custo de produção do seu processo. Se você inspecionar e não gastar o necessário, na hora que você for produzir, você vai errar mais, vai aumentar seu custo de desperdício e custo de processo. Tá? Existem simuladores estatísticos que provam isso. E o último é um recurso chamado pessoas.
E a OMS fala equipe multidisciplinar. Não tem um cara que vai validar um processo sozinho. Não existe isso. Então, tem que envolver as partes interessadas. Tem que envolver áreas diferentes de conhecimentos. Então, tem que falar com o cliente? Tem. Tem que falar com o farmacêutico? Tem. Tem que falar com o engenheiro de processo? Tem. Tem que falar com o metrologista? Tem. Tem que falar com o estatístico? Tem. Todos esses conhecimentos juntos que vão me dar um resultado válido. Né? Não é um cara que vai sentar numa mesinha junto, vai montar tudo junto, vai fazer análise de risco sozinho, sem envolver as pessoas, sem entender o que está acontecendo. É muito incomum hoje a gente fazer uma análise de risco e chamar uma parte interessada para fazer junto. É muito incomum. Exatamente. Não, o consultor que tem que fazer isso daí. Contrato consultor para fazer análise de risco aí. Terceiriza e acabou. Não quero dor de cabeça pro meu lado, não. Isso aí vai acabar rápido. Vamos fazer análise de risco? Não, estou pagando você para fazer isso. Cara, eu não conheço o processo, você que conhece. Exatamente. E você falou bem, diretoria. Diretoria, quando a gente fala da indústria, é fácil a diretoria colocar isso na cabeça, a necessidade da elaboração do comitê, da elaboração de todo o processo da qualificação como um todo. Agora, o nosso desafio maior é trazer para as pequenas e médias empresas que a diretoria, a alta diretoria entenda essa necessidade, essa formação desse comitê, que seja engajado com o processo, né? Seja de um pequeno fabricante de medicamento até uma farmácia de manipulação, meu querido. Exatamente. Né? Esse é o ponto em questão. É o nosso desafio. Bem por aí mesmo. Um laboratório que está fazendo teste de Covid-19, por exemplo, agora. Exatamente, Né? A gente pode trazer até para outros setores, não só o farmacêutico, né? Enfim, equipamentos médicos, procedimentos cirúrgicos, agora que a gente está vendo a esterilização de respiradores. Enfim, eu vou direcionando aqui para a gente encerrar, que senão a gente vai muito longe aqui, né? Tá? Mas a gente meio que fez duas promessas aí. Uma para a gente envolver o Grupo Polar aí, né? Vai ser bem interessante. Exatamente, né? Para a gente conversar com a Liana aí um pouco mais sobre análise de risco e metrologia no estudo, riscos de medição, como isso trabalha um pouco. E para a gente apresentar um pouquinho esse estudo do NIST, né? Que existe sim, gente, no mundo, a área de metrologia conversando com a área da saúde e resolvendo problemas. Existe, prometo para vocês que existe. Tá? Então, vamos encerrando aqui. Eu queria deixar 2 convites para vocês. Primeiro, para se inscrever no meu LinkedIn da CC, no nosso canal do YouTube. Tá? Nós vamos trazer muito conteúdo, principalmente para a área da saúde. Ok? Convidar para vocês agora, dia 22, eu vou dar uma palestra onde eu vou detalhar esses aspectos metrológicos só sobre qualificação de área de armazenamento e mapeamento com base nos suplementos da OMS. Tá? Então, eu vou tecnicamente a fundo nessa palestra para responder quantitativamente as coisas, e não qualitativamente. Tá? Então, dia 22 vai ser na plataforma GoBranch, para quem não conhece essa plataforma ainda. Tá? É uma plataforma muito simples, não precisa escrever nada, é tudo online, não precisa colocar e-mail, nada. Tá? E aí, eu vou pedir, acessem o nosso material, acompanhem, pede para falar com a nossa equipe comercial. Tá? Compartilha com todo mundo aí. Nós vamos aprofundar um pouquinho. O pessoal, o Lucas aí também, convidar os clientes deles aí. Então aí eu vou detalhar e tentar responder mais algumas dúvidas sobre onde eu começo o mapeamento, tá? Como eu planejo o mapeamento, quantos data logs eu seleciono, a área, mais ou menos um pouquinho, como eu resolvo os problemas de um mapeamento, tá? Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais nesse olhar, tá? Então, é um olhar mais para fora do que para dentro, tá? Se tivesse o material do ISP aí, eu poderia até juntar um pouquinho com esse material do ISP, seria muito legal. Fazer análise, né? Poderia trazer essas informações aí do ISP de cadeia frio, seria muito legal mesmo, tá? Mas a ideia aqui é detalhar com um olhar metrológico, principalmente o suplemento 7 e 8, se não me engano, não vou lembrar de cabeça agora, tá? Mas que é a qualificação de área de armazenamento e mapeamento de área de armazenamento. Método para um e método para o outro, tá? Ok? Gente, muito obrigado por terem participado, tá? Vão acompanhar nossas redes, se inscrevam, conheçam aí a Qualifica, nosso amigo Lucas, tá no interior de São Paulo, né, Lucas?
Isso, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, né? Eu tô aqui na cidade antiviral por natureza. Aqui é o seguinte, cara, chegou a recomendação, ó, fique 2 metros de distância. O curitibano falou, mas tão perto, gente. Por que isso? Como assim? Quero distância. Ok? Muito obrigado. E Mas vamos marcar essa live aí, Lucas. Agita aí. Conversa melhor com a Liana. Faz tempo que eu não falo com vamos, ela. vamos sim. Posso sim. Por favor, Liana, esse capítulo é muito interessante. Vai validar o estudo no NIST. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Grande abraço. Valeu, gente. Brigadão. É só deixar um recadinho também no nosso canal do YouTube lá, Me Qualifique em 2P. Saiu vídeo novo hoje também. E a gente fala exatamente sobre a atualização da 304 com a 360. É uma série de 4 vídeos que a gente vai falando ao longo das próximas semanas. E lembrar também que na última terça-feira saiu o guia de validação de sistemas computadorizados. Verdade, Isso verdade. Tá é na muito minha mesa já. importante também. E nele contempla boa parte do GAMP 5 que a gente estava conversando, né? E eu acho que a gente pode trazer ele à tona numa próxima conversa com a Validação de Liana, sistemas enfim, computadorizados é uma, sem que a dúvida. gente Eu conseguir, né? por exemplo, o meu, só para referenciar, o meu sistema hardware e software aqui, Yokogawa, né? Ele caracteriza como GAMP, categoria 4, se não me engano. E ele é validado conforme a FDA 21 CFR11 completo. Por causa disso, hoje eu estou atendendo uma empresa que está armazenando Covid-19 para testes e análises. Olha só. Ok? Então, eu estou qualificando freezers e ultra freezers conforme a 16328, tá? Então, esse é bem mais rigoroso tecnicamente, tá? Que estão sendo utilizados na ponta do processo de resolução do problema. Tá? Então, só nos permitiu estar atendendo hoje esse cliente porque nosso software segue validação internacional, que é a previsão do guia atual do Anvisa. Então, meio que, pelo menos isso aí eu já estou preparado para enfrentar. É isso aí, então. Gente, grande Gente, abraço. obrigado também aí. Vamos voltar em breve aí. Com certeza agora a gente faz outras lives, vamos trazer o pessoal aí, todo mundo. E a Aline está aí também da LogMinds, também podemos fazer um bate-papo aí nas próximas vezes, né? Vamos trazendo cada um no seu canal e eu acho que é isso, agregando sempre, né? É isso aí, meu querido. Grande abraço. Tchau, gente. Fui. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.